Então, seguindo o debate, Humberto Matos continua debatendo com o Caporeso. Inscrevam, deixem seu like e seu comentário também. A gente tem Live Pix, a gente tem Apoia-se, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem Telegram também. Vai ser a última, sim. A última. E aí depois Seguindo a gente ao mesmo vai pro tempo, 2 superchat, perguntas e tudo mais. e aí depois, se quiser, a gente retorna. Bom, o capitalismo, gente, ele tem uma característica que é a seguinte: ele precisa da reprodução do capital. E ele vai encontrando cada vez mais barreiras, para isso vai buscando derrubar essas barreiras. E até que ele chega, inevitavelmente, na guerra. Porque a guerra ela serve sempre para resolver os problemas econômicos, gerando o excedente de consumo a partir do esforço de guerra. E nós estamos de novo hoje nas vésperas de um grande conflito com formação de blocos, onde a ameaça da guerra é mais uma vez uma realidade. O capitalismo já produziu tantas guerras. A gente tem na história o entendimento que as grandes guerras foram grandes choques imperialistas. O Caporeso acha que o imperialismo não existe, mas basta a gente perceber o que está acontecendo no mundo agora para constatar a existência de práticas imperialistas que inevitavelmente conduzem à guerra. Então eu queria que o Caporeso me explicasse se ele não tem vergonha de defender um Será que o Caporeso sabe que Ita vem de pedra? sistema que inevitavelmente leva à guerra e à morte? É simplesmente um absurdo ele falar que eu disse em algum momento que o imperialismo não existe. E mais absurdo ainda, e de um desconhecimento vexaminoso. Assim, eu teria vergonha de dizer que sou professor de história, vinculando o imperialismo ao capitalismo. Caramba, todo o conceito de imperialismo da sociedade ocidental advém do conceito do Império Romano. E antes disso... Nossa! Salada, hein, Caporeso? Que salada. As guerras sempre existiram ao decorrer da história da humanidade. Grande parte do Império Romano havia sido anexado por Alexandre o Grande, na época do seu período imperialista. Então, tudo que nós temos em matéria de sociedade ocidental, desde os tempos mais remotos, é história de guerra, conquista e império. E não apenas na sociedade ocidental, um dos maiores impérios de toda a história da humanidade, professor de história aqui deveria saber, foi o Império Oriental de Gengis Khan, mongol. Então, como que o professor aqui vincula esses impérios que existiram... Caporeso, pelo amor de Deus. O Império Romano e o imperialismo atual, embora tenham algumas semelhanças, são fenômenos históricos muito diferentes. O que ele está fazendo aqui é simplesmente um anacronismo. É anacronismo histórico o nome disso daqui. O imperialismo atual, ele foca-se, de certa forma, numa dominação econômica e política, né? Sem a necessidade de uma ocupação militar direta, o que não aconteceu no Império Romano, em que o intuito era uma ocupação militar, ou seja, conquista militar e anexação territorial. E essa é só uma das diferenças, né? Ele está confundindo, fazendo uma salada completa com dois conceitos, entre Império Romano e imperialismo capitalista atual. Segue o bonde. Antes do capitalismo, há o conceito de capitalismo, já que para ele, capitalismo e imperialismo são quase que sinônimos. Ele acredita. Fonte Thiago Braga. Imperialismo e império não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Olha aí, recebi meu adicional de insalubridade. Diz o Tetsi. Friedrich Nietzsche. Obrigado pelo adicional. Não, o papo, por enquanto... O papo, por enquanto, tá papo de maluco. Acredita nisso? Gente, eu vou repetir aqui. Ele não acredita nisso. Não pense você que você vai debater com um comunista honesto. Não existe comunista honesto. Essas pessoas mentem ou de maneira pensada ou para si mesmo. Sabe por quê? Porque o socialismo é a política da inveja e um dos sentimentos humanos que o ser humano mais tem dificuldade de admitir para si próprio, inclusive. Não, pelo menos ele não falou do comunismo da Mongólia. Não, um dia esses caras falam: capitalismo existe desde o Egito Antigo, né? Diz o Pavanaton, o faraó do capital. Agora eles estão dizendo, não, capitalismo é um fenômeno muito atual, o imperialismo é um fenômeno muito atual, não existia capitalismo durante o Império Romano, então tudo bem, segue, né? Primeiro, o capitalismo ele existe desde o Neolítico, agora o capitalismo ele só existe depois da Revolução Industrial. É a inveja. Ninguém fala que é invejoso porque é feio, tá? E na outra vez... deve ser a quarta vez que ele diz que comunismo é inveja. Ele ter falado trotskista, o nome do movimento. Professor. Meu Deus. Nem os caras tancaram, né? Nem os caras tancaram.
Não deixaram ele cheirar pó no banheiro dessa vez, tá atrapalhando a falta de raciocínio. Bom, primeiro que eu tô falando de imperialismo no sentido capitalista mesmo, tá? Que é a fusão do capital industrial com o capital financeiro, né? O imperialismo na antiguidade e as guerras na antiguidade que o Caporeso citou, também é importante a gente falar, porque vejam, o capitalismo é a mais bem acabada sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção. E acontece que essa lógica imperialista, por exemplo, da antiguidade, já era uma lógica de expansão dos impérios que se baseavam justamente na propriedade privada dos meios de produção. Porque a história do capitalismo é a história do desenvolvimento das sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que qualquer guerra, mesmo que seja na antiguidade, é uma guerra motivada por uma expansão da lógica da propriedade. Que o capitalismo é a mais bem acabada de todas essas lógicas. Depois ele fala da inveja dos comunistas. Eles adoram falar essas coisas que não tem o menor cabimento, porque o que os comunistas defendem, na verdade, é que o trabalhador fique com o produto do seu trabalho. É só isso que a gente quer. A gente quer... É muito descritivo, né? Fora que moraliza muita discussão, né? O problema do mundo é a inveja. A análise é material, não é moral. Eliminar o parasita que é o capitalista. A gente quer que as pessoas possam trabalhar, produzir, porque às vezes eles gostam de associar os comunistas àqueles que não gostam de trabalhar. Quanto que para nós o gênero humano é fundado no trabalho. Ou seja, não há humanidade, não há gênero humano sem o trabalho. A questão é que a gente quer ter o direito de ficar com o produto do nosso trabalho. Porque no mundo capitalista o que acontece? A maior parte do produto do trabalho é sempre apropriada pelo capitalista. Então, se a gente conseguir superar a lógica capitalista de produção, a gente vai acabar com essa lógica de exploração. Invejosa. Com toda certeza, tudo isso daqui advém da mais pura inveja. Caporeso faz uma declaração muito forte aqui, né? Faz uma acusação muito verídica sobre os comunistas, né? Culpa o recalque, né? Culpa o recalquismo cultural dos comunistas. É bastante forte o argumento. Caporeso. Em 2 minutos. É muito interessante isso aqui, porque parasitário foi o comunismo, a vida inteira. A União Soviética parasitava os Estados Unidos desde a década de 30. Nikita Khrushchev, em 1956, durante o 20º encontro do Partido Soviético, falou a respeito de paz com os países capitalistas justamente para conseguir financiamento. A China só passou a ser o que é. Obrigado pelo adicionado de celebridade, Gabriel. Obrigado pelos R$5. Não, de acordo com ele, parasita é todo mundo que negocia com outro país, né? É parasita. Mais uma vez, tentou criticar o comunismo, criticou o capitalismo. Virou lacração ter recalque? Virou. O problema é o recalque, gente. O problema é a inveja. Depois que abriu o mercado em 70 e depois que Bill Clinton, em 1999, começou a mandar empresas capitalistas para lá. O PT, aqui no Brasil, financiou o comunismo pelo mundo com o dinheiro do BNDES. Então, a única coisa que é parasitar em essência se chama comunismo. Essas pessoas são parasitas. E não... Pagaram meu lanche. Vocês estão pagando meu lanche, gente. Obrigado. Vou comer um pastel e um caldo de cana. E talvez, se vocês me derem mais, eu consigo comprar um pão de queijo também. Os capitalistas, que são pessoas que empreendem. Nunca existiu em toda a história da humanidade um sistema mais eficiente para diminuir a pobreza do que o capitalismo. Na Idade Média, se você nascesse plebeu, você morria plebeu. Se você nascesse nobre, você morria nobre. Hoje, é possível galgar as estratificações sociais, aí sim, através do fruto do seu trabalho. E eu já comprovei aqui. Possível, tudo é possível, né? Agora, com que frequência acontece, né? O quão comumente acontece de você se tornar um milionário vindo da extrema pobreza? Que o capitalista que não é trabalhador vai à falência. Quem mais trabalha é o empreendedor. Se ele for um fanfarrão que vai viver apenas gastando o fruto do trabalho dos outros, invariavelmente ele vai quebrar a sua empresa. Então tudo que ele falou aqui, eu consegui derrubar com muita facilidade. E vou derrubar mais uma coisa. Ele fala que defende a classe trabalhadora. Então eu te pergunto, você é favorável à classe trabalhadora receber conforme aquilo que ela produz individualmente?
É isso então, a gente fica com esse corte por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e é claro seu comentário aí também. A gente tem Apoia-se, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem grupo no Telegram, você pode mandar um live pix aí também e um superchat também. Se criticar o capitalismo, o feudalismo volta, é perigoso criticar esse status do capitalismo aí. Nossa, é real, né? Queria saber quem foi o primeiro corno que falou galgar as estratificações sociais, porque liberal adora repetir esse termo. É verdade, eu nunca tinha reparado, mas é pura repetição, né? Porque eles poderiam utilizar de outra linguagem, né? Mas é sempre nesses exatos termos, né? Galgar as estratificações sociais. É pura repetição. Eles estão repetindo outra pessoa.